Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. 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 Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Seja o centro, Senhor, tu és o centro. Jesus, tu és o centro. Tu és Jesus. Que tudo aponta para ti. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus é o centro de tudo. Eu quero ser, meu Deus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu vivo sempre para ti. Seja assim, Senhor. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti, Senhor. Jesus, tu és o centro de tudo aponta para ti, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser Seja assim, mostre quem tu seja és. sempre, Que em Deus. meu coração Cristo seja o Seja centro sempre, e Senhor. todo o meu ser mostre Quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Seja sempre, Deus. Jesus é o centro de sua igreja. Seja sempre, Deus. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Aleluia. Jesus, Aleluia. Jesus, Aleluia. Jesus, Jesus, Aleluia. 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 Meu coração, Cristo seja o centro do meu ser. Quem tu és.
Tu seja o centro, todo meu ser, mostre quem Tu és. Jesus, Tu és o centro de tudo que há. Tu és o centro, Senhor, Tu és o centro. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro. Querendo ou não, crendo ou não, Tu és o centro de todas as coisas. Mas eu preciso que o Senhor seja o centro do meu coração. Eu preciso, Pai, que o Senhor seja o centro do meu coração e que todo o meu ser mostre quem Tu és. Seja o centro, Pai. Que a minha vida seja centrada em Ti. Que o Senhor seja, Senhor, o visível, o que aparece, o que transborda em todo o meu ser. Seja o centro. Seja o centro das nossas vidas, seja o centro em nossa nação, seja o centro nos corações dos homens, seja o centro, Pai, da nossa família. Perdão, Pai. Perdão, Jesus, porque o que nós vimos nesses dias foi muita comida, muita bebida, muita festa, muita música, muito de tudo, menos do Senhor. Perdão se até como cristãos, Senhor, nos envolvemos tanto com a festa e menos com o dono da festa. Oh, Espírito Santo, acende essa festa, essa alegria por Jesus. Obrigada, Jesus, porque os dias o Senhor nasceu como homem, o Senhor nasceu, o Senhor morreu como homem e o Senhor ressuscitou e virá como Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelos filhos, pelos cônjuges, pelos netos, bisnetos, pelos irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares que estiveram juntos nesses dias. Obrigada, porque Satanás tem tentado abortar a instituição família. Satanás tem tentado separar a família, destruir a família. E que cada vez que uma família se reúne, é uma vitória. Mas a vitória maior é quando as famílias se reunirem
para tornar Jesus o centro de todas as coisas. Queridos, e a nossa missão é fazê-lo conhecido. Vimos muita festa, muita bebida, muita comida, muita música, muito de tudo. E menos do dono da festa. Fala-se de Natal, mas ninguém sabe nem o motivo, do verdadeiro motivo, né? Que deveria ser. Cantores tiveram oportunidades da sua música ser cantada através de outros músicos. Amigos tiveram oportunidades no amigo secreto de ser presenteado. Tantas coisas se aguarda esses momentos. Pessoas receberam seus presentes, outras deram. Aconteceu de tudo. Mas o mais difícil foi ver o dono da festa ser mencionado, ser honrado. E cabe a mim e a você fazê-lo conhecido, ainda que em tempo oportuno ou não. Louvamos a Deus pelos que dão a oportunidade de ouvir dele, por aqueles que ainda permitem uma oração, uma palavra. Mas existem lugares que nem o nome dele foi mencionado. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe. Que todos os dias da nossa vida seja de gratidão ao Senhor. Com essa música aqui, nova da Raquel Novaes, que ele seja o centro do meu coração, do seu coração. E que, como fruto dele ser o centro, todo o nosso ser mostre quem ele é. É uma canção que carrega uma grande verdade. Se fosse para resumir a minha e a sua vida, essa canção diz que ele seja o centro do nosso coração. E como resposta disso, todo o nosso ser mostre quem ele é. Aleluia. Shalom Cida, shalom Ricardo, shalom Elvira, shalom Cleo. Aleluia, glórias a Deus. Estamos nos aproximando de mais um ano, final de mais um ano, do início de outro, e queridos, e que a maior conquista da nossa vida, ao terminar e ao começar esse ano, seja que Cristo seja o centro da nossa vida. Que Cristo seja o centro da nossa vida. Por mais que as circunstâncias do dia a dia
venham forjar Cristo em nós. Que seja para forjar Cristo em nós e não nos afastar dele. E hoje o nosso texto: quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E só fazemos a sua vontade em tudo quando Ele é o centro da nossa vida. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Não fomos profetas? Em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Queridos, essas três coisas que Jesus cita, esses aí, naquele dia, vão me dizer. E o que nós estamos lendo aqui? Ora, aquele que profetiza é profeta. O que expulsa demônio, no mínimo, tem autoridade. E o que executa milagres, então vamos dizer que esses três conceitos que Jesus diz é top. É top de linha. O profeta, o que expulsa demônio e o que realiza milagres. Grandes obras, vocês não concordam? Né? Não é uma coisinha qualquer. Não é lavar um banheiro, não é limpar uma cadeira. São coisas top de linha. Espiritual até o tutano. Profetizar, expulsar demônio e realizar milagres. Então, eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como pode um profeta, um que expulsa demônio, um que realiza milagres, praticar o mal? E o segredo desse texto está aqui, no finalzinho do 23. Eu nunca conheci vocês. Ou seja, Jesus não está interessado nas minhas práticas. Jesus não está preocupado se eu estou aqui numa live ministrando a palavra, pregando a palavra ou orando. Ele está interessado se eu tenho um relacionamento com Ele. Ele está interessado em me conhecer. Eu nunca conheci você. Gente, isso é muito sério. Passar anos e anos dentro de uma igreja. Fazer.
E você viu que ele colocou os feitos lá em cima. Quer dizer que tem gente aí profetizando, mas que Jesus não conhece. Não tem relacionamento, não conhece. E como é que você vai morar, vai passar uma eternidade com um desconhecido, com quem você nunca manteve um relacionamento, com quem você não conhece, com quem você não se permite que conheça você? O título é Quem Entra no Reino dos Céus. Então, eu vou fazer para merecer. E aí, Jesus diz que vai falar na minha cara, claramente: eu nunca conheci você. E, queridos, o que nós vimos nesse Natal, pelo menos por onde eu passei, é exatamente isso. Ouve e ouve. E ainda bem que ainda tem alguns que ouvem. Mas não quiseram, não querem relacionamento com Jesus. O relacionamento que tem é com a obra da carne, com a carne. É com os prazeres do mundo. Mas aqui, olha, Jesus está sendo muito mais profundo. Sabe por quê? Porque ele está falando aqui, ó, de nós que carregamos o seu nome. Às vezes eu estou ali criticando meu parente que está dançando, que está bebendo, que está não sei o quê. E de repente aquele que está praticando todas essas obras, que tem os seus títulos, vão ouvir de Jesus: eu não conheci você. Você não teve relacionamento comigo. Você não me deixou ser conhecido por você. Você não me permitiu que eu te conhecesse, que eu me relacionasse com você, que eu andasse com você. Porque muitas vezes nessa caminhada da vida, Shalom e Liceia, nós estamos caminhando, mas existem trilhas, existem caminhos que parece que a gente diz: Jesus, fica aí um pouquinho, que eu vou, nessa parte aqui eu vou andar sozinho. Eu vou sozinho. Não, Débora, mas eu quero ir com você. Não, Jesus, não, fica aí. Deixa que eu vou sozinho. Às vezes na nossa caminhada, sabe aqueles, quando a gente aprendeu na escola, aquele pontinho, vago, pontinho, vago, pontinho, vago, pontinho, vago. O reino, a caminhada para o reino dos céus não é pontinho vago, é uma reta só, é uma caminhada só, é uma direção só. Queridos, isso é muito triste. Eu tenho ouvido muito de Charles Spurgeon, né? Eu tenho assim me exposto muito profundo, e ele traz isso claramente, que muitos trabalham muito na igreja, muitos fazem muitas obras dentro da igreja, muitos são líderes de células, ministros de louvores. Eu posso dizer porque, né? Uns abrem e fecham a igreja. Abrem de manhã e são os que fecham a igreja. Mas será que esses que estão abrindo e fechando a igreja não é fechar de deixar de existir? É literalmente, né? É o primeiro a chegar e o último a sair.
Quando eu estava em um desses momentos, em uma outra denominação, literalmente eu abria e muitas vezes eu fechava a igreja. Eu trabalhava lá e ficava direto. E quando nós saímos desse ministério, que eu fui orar, eu fui buscar ao Senhor uma direção, fui reclamar com Deus, com tanta coisa que eu fazia. E Ele me respondeu o seguinte: eu nunca te pedi para você fazer isso. Queridos, eu fiquei tão decepcionada, tão triste. Tão triste. E hoje eu pago o preço de dizer não. De muitas vezes ser até mal interpretada. Por perguntar primeiro se é isso que o Senhor quer que eu faça. A única convicção que eu tenho na minha vida, certeza, são essas lives de manhã. Porque, querido, só quando eu tô muito mal mesmo, muito ruim, que eu não faço. Hoje mesmo, era 15:06, eu tava sonhando, porque como choveu a madrugada toda, esfriou o tempo, então eu hiberno. Eu tava sonhando. E a Carol, mãe, já são 15:06, mãe. Ela já estava arrumada, tomada café. E eu sentei na cama, os cabelos lá em cima, né? Parecendo um fogo. E eu sentei na cama e respirei. Aleluia. Vamos lá. Entrei embaixo do chuveiro bem geladinho. Tomei meus remédios, coloquei minha roupa. E aqui estou. Porque eu tenho convicção que Ele quer que é isso que Ele quer que eu faça. Agora, porque eu faço isso, não significa que eu tenha que fazer tantas coisas mais. As orações do meio-dia, as orações dia 18, o Espírito Santo falou, você vai orar. Você vai fazer que nem Daniel. Você vai orar. E da meio-dia, se eu estiver em casa, eu paro tudo. E às vezes chega aqui com os cabelos em pé. Às 18 com a cara amassada, porque às vezes eu tô cansada. E aí tô dormindo. E às vezes acordo, desamasso um pouco o cabelo. E venho pra cá. Isso aqui, eu não preciso de aprovação de ninguém para fazer. Eu não preciso que as pessoas deem sua nota de atendimento. Porque eu tenho convicção que não sou eu, que o Espírito Santo me ungiu para fazer isso. Que Ele me colocou aqui. Na medida do possível, quase todos os dias. E alguém pode dizer, mas ela só faz isso. Se o pouco que eu fizer, se o pouco que você fizer, te traz para mais junto de Jesus, te aproxima mais deles, porque essas lives, elas é a espada de dois gumes, ela corta lá e corta cá. A forma como você recebe, eu também recebo. Então não é o muito fazer, mas é que seja o pouco.
ou quase nada, ou até o nada. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu falei para ela, olha, se eu fizer o básico do básico, que já tá bom. Primeiro, ser discípula de Jesus. Segundo, ser sua testemunha. Se eu fizer só isso, só o básico, já tá bom demais. Porque ser discípulo de Jesus, pensa, e ser sua testemunha, já tá bom demais. Se ele quiser agregar algumas funções além dessas, porque isso ele falou para todo mundo, sede minhas testemunhas. E que nós possamos desejar ser seus discípulos. Para ser discípulo de alguém, você precisa andar com ele. E não foi dos problemas que Paulo teve com os outros? Pegaram isso daí para fazer a vida do apóstolo Paulo um inferno. Porque ele não tinha andado com Jesus. Porque para os outros, o fato de Jesus, o próprio Jesus ter se revelado a Paulo, ter direcionado sua vida, não enquanto vivo aqui na terra, mas com o seu poder, com a sua onipotente que ele é, não foi o suficiente para os outros. Às vezes o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, como ele se relaciona com você, para os outros não é o suficiente. Ela teria que fazer isso, passar por aquilo e aquilo outro. Mas quem desobedeceu às regras humanas não foi Paulo. E muitas vezes não é eu nem você. É o próprio Jesus que quebra, como diz a minha filha, os paradigmas, que quebra os protocolos humanos e faz do que não é ser. Mas porque não é do jeito do homem, não é passo a passo, do jeito que é programado, não é aceito. Pois bem, Jesus fala, então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Porque vocês fizeram milagres, vocês expulsaram demônios, vocês profetizaram, mas não tiveram relacionamento comigo. Vocês não choraram aos meus pés. Vocês não se curvaram no meu nome. Vocês não me deram a rédea da vida de vocês. Vocês não me fizeram o centro da vida de vocês. E não levaram outros a me tornarem, fazerem que eu seja o centro da vida deles, que eu fosse. Então, queridos, quem quebrou o protocolo humano na vida de Paulo foi o próprio Jesus. Os outros não aceitaram o que Jesus fez na vida de Paulo. Não era o normal, não era do jeito que eles queriam. Mas Paulo ficou firme. E o que eu mais tenho ouvido esses dias é essa palavra: permanecer. Permanecer no propósito, permanecer no chamado, permanecer na unção que recebemos. Permanecer.
permanecer crescendo em conhecer a Deus, em andar com Jesus. Nesse texto, Jesus não valoriza os feitos, mas valoriza o relacionamento. Queridos, eu estou numa idade que, se eu for fazer uma festa de aniversário, eu não vou convidar. Aliás, que eu não sei vocês, mas muitas vezes nos nossos aniversários, a gente geralmente faz um bolinho. Um bolinho, Shalom Mari, menor que seja. Mas a gente faz um bolinho para quê? Para os de casa. A gente faz um bolinho, compra um refrigerante, um suco, faz uma torta, compra ali, ó, para os próximos de casa. E às vezes a gente vê a foto na rede social. Ah, você fez aniversário? Nem me convidou, nem me chamou. Não, nega. Foi uma coisinha simples, a íntima ali só para nós. Pois é. Pois só vai entrar no reino dos céus os íntimos, os chegados, os de casa, o de dentro de casa, o que obedece, o que permaneceu. Para que nós possamos compreender como funciona. Não é tão diferente. Porque você sabe, ó, os teus filhos, teu marido, tua nora que está aqui, né? Os próximos. Você nem precisa pôr uma roupa elegante, você não precisa de protocolo, você não precisa de protocolo social. É de casa. Casa quer dizer à vontade. Ser você mesmo, sem máscara, sem maquiagem. Do jeito que você é, transparente, de chinelo, descabelado. É o de dentro de casa. É o íntimo. É o que acorda e sabe quem você é, como você é. E por que nós achamos que com Jesus é diferente? Pois é esses que vão entrar no reino dos céus. Esses que o conhecem e que ele conhece. É íntimo dele. Não é o que eu sou, não é o meu título, não é o que eu faço, não é como eu sou conhecida, não é o que as pessoas pensam que eu sou. Não é o que você acha que eu sou, o que você pensa se eu sou espiritual, se eu sei orar, se eu sei pregar, se eu sou isso ou se eu sou aquilo. Pois não é com a nossa régua que Jesus nos mede. É com o jeito dele. E o jeito dele é esse: intimidade, conhecimento. E aqui, queridos, não diz assim, ó. Ele não está aqui falando de que você conhece ele. Mas aí ele está falando se ele conhece você. Se ele nos conhece. Eu nunca conheci você. Você não andou comigo. Você não sentou na mesa comigo. Você não se prostrou aos meus pés. Você nunca me buscou. Não me deixou participar da sua vida. Você
não é meu íntimo. E por isso, você não vai entrar no reino dos céus. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E que mal é esse? De não permitir que Ele nos conheça. As pessoas, elas analisam a nossa vida e pegam uma coisinha assim, ó, para nos desclassificar, para nos abortar, para nos anular, para nos afastar. Né, Mari? Uma coisinha ela pega. Você tem esse problema, você tem esse defeito. Por isso você não vai participar da minha mesa. E quando o defeito que eles encontram, que eles buscam, é justamente esse, a nossa intimidade com Deus. O nosso jeito de ser, de nos relacionarmos com Deus. Por causa disso, muitas mesas eu não vou me assentar. Em muitas mesas você não vai se assentar. E se você se esforçar para fazer a vontade de A e de B, para sentar na mesa com Ele, e isso te custar esse relacionamento, esse conhecer a Jesus e andar com Jesus, essa intimidade, você pode até sentar na mesa, mas vai te custar, sabe o quê? O reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Os íntimos de Jesus. E Paulo soube muito bem o que é isso, o que é ser diferente. Mas ninguém se importou em observar que Paulo recebeu a revelação. Que Paulo teve sim um encontro, uma mudança, um elo, uma intimidade. Jesus cuidou tudo dos trâmites, foi lá, avisou. Recebe Paulo aí na sua casa, dá comida, dá abrigo, cuida dele, discipula ele. Jesus foi que cuidou pessoalmente. E existem vidas que Jesus cuida pessoalmente. E as pessoas não entendem isso. Ou não querem, não aceitam isso. Que vai existir pessoas que o próprio Espírito vai discipular, vai falar, vai dizer. Mas nós não aceitamos isso. Foi árduo o processo com o apóstolo Paulo, mas ele permaneceu. Isso vai ser árduo para mim. Tem sido árduo para você? Tem te custado esse relacionamento? Não ser igual aos outros, não ser o normal? Permanecer. Sabe, o que me conforta é que a palavra de Deus diz que nem os doidos, nem os loucos errariam o caminho. E que se eu for uma louca, uma doida, que eu pelo menos tenha a esperança de não errar o caminho.
Seja o que for, mas eu não quero ouvir isso de Jesus. Afaste-se de mim. Você que praticou esse mal, se afastou de mim a vida toda e agora quer morar comigo? Te dei tantas chances, bati tantas vezes na sua porta. Eu quis tanto participar da sua vida. Eu quis tanto te discipular. Você nunca quis. E agora vem dizendo que no meu nome, usou meu nome para curar, para profetizar e para expulsar demônio. E nunca se relacionou comigo. No meu reino você não vai entrar, não. Misericórdia. Pois eu renuncio às mesas dos homens. Eu renuncio à mesa dos homens. Mas eu quero conhecer a Jesus. E seja qual for o jeito que Ele me pintar, que Ele me fizer, é isso que eu quero. Porque eu quero o reino dos céus, não o reino dos homens, que é passageiro e que não leva a lugar nenhum. Mas o reino de Deus é um reino eterno, que permanecerá por toda a eternidade. E nós vamos orar por você que está pagando um preço de conhecer a Jesus, de andar com Jesus, de obedecer o guiar do seu espírito. Tem uma oração especial para nossas vidas hoje. E que debaixo da cobertura dessa oração, eu coloco a minha vida, a vida do Ricardo, a vida do Davi, da Denise, da Ana, do Sérgio Ricardo, da Fabiane, da Cleo, da Helenice, da Elvira, da Celinha, sobre a vida da Silene, da Neuma, da Neuza Araújo, da Cida Cordeiro, da Jane, da Eliceia, da Marcela, da Ivani, da Débora Vedramini, da Ingrid, da Rosana Pontes, da Dora, do Eduardo, do Reginaldo, da Arminda, da Eloni, da Noeli, da Tânia, da Maria Souza, da Marilene, né, Mari? Aleluia, é tão lindo ver o mover. Gente, eu particularmente, eu acho tão lindo pessoas que o Espírito Santo tem a liberdade de adorar a Jesus, de expressar como Davi, né? Que chegou ao nível de ficar pelado. Ah, mas não pode. É tão lindo ver o mover do Espírito Santo na vida das pessoas, porque ele se move de formas diferentes. Mas quando a gente não está no Espírito, não conhece as coisas do Espírito. Porque uma coisa é falar, é saber, é conhecer na mente. E outra coisa é experimentar. Ter experiências com o Espírito Santo, com as suas multiformas de se revelar, de se mostrar, de se manifestar. Ah, queridos, não abra mão disso. Não abra mão disso, desse tesouro, dessa coisa preciosa que Deus te deu, que Deus nos deu. Sobre a vida da Jane, da Eliceia, da Marcela, da Ivani, da Débora Vedramini, da Ingrid, da Rosana Pontes, da Dora, do Eduardo, do Reginaldo, da Arminda. Colocamos a vida da Érica, né? Cobrimos a vida da Érica, esposa do Reginaldo, que vai fazer uma cirurgia. A vida da Arminda, da Eloni, da Noeli, da Tânia,
da Maria Souza, da Mari, eu acho que eu tô repetindo, né? Mas glória a Deus. A vida da apóstola Valnice, Raquel, Rivanda, Semente, Rinaldo, Rosivaldo, apóstolo Wagner, Tami, Joana. Não é, Mari? E a gente não tem que baixar a cabeça e andar triste, não. Sabe? Todas as oportunidades que o Senhor nos dá para louvá-lo, para engrandecer e pisar na cabeça, esmagar a cabeça da serpente, que quer nos ver derrotados, cabisbaixa, tristes e abatidos. Nós temos mais motivos para adorá-lo, para louvá-lo, seja a forma como for. Chorando, gritando, berrando, rolando, em silêncio, não importa. O importa é que se construa esse relacionamento, esse vínculo com Jesus. Sobre a vida dos nossos profetas, Bideto, Edeide, Priscila, sobre a vida da Isaele, a vida dos nossos pastores locais, Marcos e Carla, Sérgio e Marta, Pedro e Graça, Ivan e Inês, Gustavo e Priscila, Narcisa e Conceição, Elia e Antônia, Virgínia e Maria José, pastora Neide, Malu, Sirlene, Massinha, Roseli, nossos queridos do Chile e do Sertãozinho. Todo o corpo, o ministerial da ICEGEC São Paulo, bairro do Limão, o Ministério Palavra da Fé, todo o presbitério nacional e internacional, paizinho querido. O nosso conselho apostólico, a parte administrativa, a vida do Roger, da pastora Ana, sobre a torre de oração 24 horas, nossos pastores, os intercessores, os moderadores, a vida do pastor Leonardo, sua família, sua filha Radassa, nossos vizinhos, as nossas células, conexões, as cidades de Jandira, Cotia, Carapicuíba, União dos Palmares, São José da Laje, África, Japão, Moçambique, Angola, nossos ouvintes internacionais, sobre a nação de Israel, sobre a nação brasileira. Declaramos que o Brasil é constituído por famílias sacerdotais, cujo altar de Yahvé está sendo restaurado no coração, nos corações da nossa família, dos nossos familiares. A nação de Nampula, Nigéria, os nossos governantes, a vida do Tarcísio, do Ricardo Nunes, do Nicolas, da Damares, da juíza Ludmila Grilo, do Marcos Neves, do José Roberto, a vida do Jair, do Bolsonaro, da Michele, os seus filhos, toda a sua família, dos que estão desviados, afastados dos caminhos do Senhor, que estão dentro das igrejas, mas não têm esse relacionamento com Jesus. Sobre os que estão desigrejados. Senhor, a vida do seu Francisco, a vida da dona Irenilda, da Débora. Colocamos todos esses, queridos, debaixo da cobertura dessa oração sacerdotal. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Que conheçam a ti. Essa é a vida eterna. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha a exaltação de Jesus
nessa oração ao relacionamento dele com o Pai. Antes que eu e você existíssemos, eles eram íntimos. Manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido essas palavras que me deste e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu estou pedindo. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e todas as coisas, minhas coisas são tuas. Ou seja, se Deus nos deu a Jesus, Ele está dizendo que todas as coisas que pertencem a Ele, ou seja, nós, também pertencem a Deus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Ao nível de intimidade, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria. Aleluia! Não é qualquer alegria, não. É a alegria de Jesus, completa em nós mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, não são normais, não são iguais a eles, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam unânime. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós também o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, também estejam eles comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória com que me conferiste,
porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Eita glória! E também estes conhecerão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. A oração de Jesus foi essa. Sabe, Pai, essa intimidade que eu e o Senhor tem, essa unidade, esse um só, eu e o Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu estou te pedindo, que o Senhor os torne um de nós, que eles sejam um de nós. E para ser isso, queridos, tem que conhecer, tem que querer, tem que desejar, tem que aceitar, tem que mergulhar nessa unidade, nessa união, nessa junção, ser um com Jesus. E só assim entraremos no seu reino. É isso que oramos nessa manhã, é isso que queremos, é isso que fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você somos os primeiros a receber dessa palavra, a aceitar essa palavra, a viver essa palavra, em nome de Jesus, para entrarmos no reino dos céus, amigos de Jesus, seus parceiros, companheiros, seus íntimos, que nós possamos crescer nessa comunhão, nessa unidade, com a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu e você sejamos um neles. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Até o meio-dia, ou até às 18, ou até amanhã, 6:30 da manhã. Shalom, shalom.